Fala pessoal, estamos aqui em mais um Upcast. Quero agradecer você que tem nos acompanhado aí, já são mais de 10 episódios. Nós estamos aqui nos estúdios da MV7, nessa parceria aí. Então você que quer estar aqui em Curitiba ou também está na região metropolitana de Curitiba e deseja dar um upgrade nas suas redes sociais, você que quer também gravar vídeos, gravar podcast, gravar mensagens para a sua igreja, para o seu ministério, para o seu Instagram, para a sua empresa, chama aqui o pessoal da MV7, o Matheus e a Vânia, eles vão te atender da melhor forma possível. Vão dar um desconto para você se você falar que é do Upcast. Meu Deus, fala assim, ó, cupom de desconto Upcast. Meu Deus. Gente, mas você que precisa mesmo e necessita, chama eles aí que vai ser bênção demais. Falar do nosso patrocinador More, do nosso parceiro More. Hoje nós estamos aqui, você já deve ter visto, obviamente, na thumb ou na descrição, qual é o nosso convidado, qual é a nossa convidada de hoje. E hoje nós estamos aqui com a Bruna Soares. Oi, Thiago. Alegria te receber aqui. Prazer é meu. Obrigada pelo convite. Nós ficamos muito felizes de ter aceitado esse convite. Você já ministrou lá na nossa igreja? Já tocou? Já sim. Então, pessoalzinho lá, até como a gente estava falando antes, né? Muitos ali, quando eu abri a caixinha de perguntas para os convidados, vão falar assim, chama a Bruna, que tem muitos bateristas, muitos músicos ali. E eu queria, para a gente começar essa conversa, saber, para você se apresentar um pouquinho, quem é a Bruna Soares, o que você faz? Então, gente, prazer aqui, a câmera. Bruna, né? Tenho 23 anos. Sou baterista há uns 8, 9 anos. Passou correndo esses dias, até eu parei pra me tocar. Falei, meu Deus do céu, eu sou baterista há muito mais tempo. O Matheus ganha de mim, né, Matheus? Sou casada, já faz uns 2 anos. 2 anos e alguns meses. Sou cristã desde pequenininha. Acho que não desde o berço, mas acho que desde os 2 anos. Resumindo, mas falando de mim, acho que é isso que eu faço da vida. Dou aula de bateria. Tô aí, acho que há uns 2 anos. Só trabalhando com isso. Então, tem essa flexibilidade. Dou aula em escola e dou aula em casa também. Ah, legal. Entrando um pouquinho na parte ministerial, então você falou que cresceu na igreja? Sim, cresci na igreja. Mas só diferente de muitos que já começam na bateria, já desde muito cedo, né? Tá aqui o Matheus, que começou ali, se escondia atrás da bateria desde muito cedo. Então você começou na sua adolescência na bateria. Foi. Como é que foi esse processo aí? Foi com 14, com 15 anos. Na bateria, na verdade, não começou na bateria. Esse envolvimento com a música. Desde pequenininha, meus pais sempre viram que eu gostava de música. Tipo, nossa, sempre. Quando eu ia na igreja, ficava ali vibrada na hora do louvor. Eu sempre gostei de tudo. E eu gostava muito de teclado. Tinha um tecladozinho, aquele tecladozinho que faz barulho, enfim, de criança. Fazia uma barulheira. Eu nem sabia tocar, mas gostava de ficar tocando lá. E daí eles foram lá e compraram um teclado pra mim. E nisso que eles foram comprar um teclado, foi aí, acho que com 8, 9 anos, comecei a fazer aula de teclado. Acho que foi, 8 ou 9 anos. E daí eu fiquei, acho que 4 anos fazendo aula de teclado. E daí chegou uma hora que eu, cansei, assim, sabe? E daí eu fiquei, então eu acho que vou dar um tempinho. Aí nisso, eu queria muito, muito aprender a tocar violão. E daí minha mãe não queria me colocar a fazer aula de violão. Ela falou assim, não, eu só te coloco pra fazer aula se for teclado. Eu falei, que legal, né? Eu não queria. Aí eu falei, quer saber? Vou aprender sozinha. Aí, só que nisso eu fui descobrir que tudo que eu aprendi na aula de teclado, eu não tinha aprendido nada, quase. Eu não sabia ler partitura, eu não sabia que era que o C era o dó, que o G era sol, não sabia nada dessas coisinhas. Aí minha tia tinha um violão em casa. Aí, um beijo, tia. Obrigada por emprestar violão. Aí eu peguei o violão, comecei a aprender sozinha. E daí eu lembro que no começo, nossa, doía tudo os dedos. E eu ficava, passando fita pra tentar amenizar. Né? Enfim, não amenizava muito. Até criar os calinhos ali e tal. Aí, quando eu aprendi a tocar bem violão, que era violão de nylon, né? Aí meu pai foi lá e me deu outro violão. Só que daí ele pegou e deu violão e uma guitarra.
Tipo, de cara, assim, ó. Ó. Daí que eu falei, pai, eu queria um violão, tipo, de corda de aço, esses mais chiques pra poder tocar na igreja e tudo mais. Aí, a gente foi na loja, o cara fez a cabeça dele ali e tal. Aí eu falei, pai, eu queria uma guitarra. Daí foi lá, comprou guitarra, comprou amplificador e tal, tal, tal. Aí eu fiquei toda faceira, né? Sim. Aí foi nisso. Daí, beleza. Do violão, aí que eu fui pra bateria. Só que eu sempre gostei de bateria, só que tinha aquele um pouquinho de preconceito, sabe? De tipo, mulher tocar bateria. Então minha mãe sabia que eu gostava de bateria. Aham. Só que eu acho que ela preferia que eu tocasse outras coisinhas, assim, sabe? Vou garantir aqui o violão, a guitarra, do que a bateria. Bem isso. Essa era uma das perguntas, eu acho, que eu ia fazer para vocês de fácil. Então, como é que foi lidar com esse preconceito na igreja? Menina na bateria. Eu confesso que de um tempo para cá que estourou assim mais meninas Sim. tocando bateria. E você, eu acho que foi uma das primeiras que eu vi. Como que foi esse desafio na igreja? Os irmãos, assim, não vai dar certo isso aí, não. Não foi fácil. Porque foi ali que, quando eu comecei a aprender, enfim, porque eu não tive aula. Me ensinaram o chá com pão ali, o basiquinho, e me jogaram no grupo de louvor. Aí, nisso, eu peguei e, enfim, comecei a tocar ali na hora do louvor, só que eu não sabia direito o ritmo. Tocava lá, vem essa hora da adoração. Falei, meu Deus, como é que toca a música rápida? Como é que toca essa música rápida, meu Deus? Aí, porque eu só sabia fazer o chá com pão. Imagina, vou tocar... Daí eu não sabia tocar essa música. Aí falei, meu Deus, e eles tinham que ter paciência, né? Sim. Só que daí juntou muita parte, tipo, de eu aprender e também por ser menina. Então, pra eu começar a tocar no louvor mesmo, demorou um tempinho, porque eles me seguravam. Daí eu lembro que na época mudou pra uma pastora, líder do louvor e tal, e tipo, nossa, pra você chegar no nível de tocar domingo à noite era só os top dos top. Então eu só tocava ali na terça, na tarde da bênção. Então, nossa, e foi muito bom que eu sempre fui assim, ó, qualquer oportunidade que você me der, eu vou aproveitar. E aprender de alguma forma com aquilo. Então, tipo, ninguém queria tocar na tarde da bênção, eu ia toda tarde da bênção, eu ia lá e tocava. Porque foi ali que eu comecei a aprender melhor a tocar bateria. Sim. Tipo, daí quando eu peguei e eles me viram que eu tava tocando melhor, aí começaram aí foram me colocar na terça e tal, mas pra tocar no sábado e no domingo, meu Deus, não. Foi um tempo. Foi um tempo. Mas eu acho que serve, né? Esses dias a gente estava falando sobre isso na nossa igreja, da tarde da bênção, de muitos que falaram, tem uma oportunidade imensa, né? De começar ali, de você pegar confiança com o teu instrumento, Sim. se ouvir, outras pessoas se olhando, né? Que uma coisa é você começar... A bateria sempre é a mais visada, né? É que faz mais barulho, é que, né, normalmente fica num ambiente diferente, num aquário. Mas quem olha de fora ali tem essa percepção, e a gente que está aprendendo, né? A gente... É um processo que a tarde da bênção, os cultos menores nos auxiliam. Então, para você foi um processo ali... Não, isso aí foi só pitadinha. Porque, enfim, eu acho muito válido a gente aproveitar os começos, assim, sabe? Então, a gente tem que aproveitar qualquer oportunidade. Então, sempre aproveitando. E eu lembro que, enfim, me barravam muitas vezes. E isso de eu começar a aprender a tocar várias coisas, violão e guitarra, foi aí que eu fui tomando oportunidade. Porque, enfim, eu não sabia nem tocar, achava que sabia tocar, não sabia nem tocar o teclado direito. Foi eu comecei, eu falei, nossa, então eu tenho que aproveitar, eu tenho que aprender a tocar tudo pra eles enxergarem, né? Então, tipo, a Bruna toca violão, eu ia lá tocar violão. E, tipo, ia lá, não sabia tocar teclado direito, porque eu achava que sabia, enfim. Aí eu lembro que eu pegava papel, assim, desenhava o teclado e desenhava a posição das mãos. Tipo, as bolinhas em cima da tecla ali e colocava C, G, até eu indo decorar. E daí, mas na bateria foi mais difícil do que o teclado e os outros instrumentos. Mesmo? Foi porque, enfim, não sei por quê. Enfim, imagino por quê, mas tipo, é porque só tinha baterista homem na igreja. Enfim, só tinha eu, na verdade, de menina no louvor que sabia tocar as coisas. No resto não tinha. Tinha só eu. Só cantando normalmente. Né? Não, só cantora. Dos back lá, tudo mulher. E eu lá, bonito lá. E eu lembro de uma vez que
Que, enfim, eles ficavam me barrando e tal. Aí, beleza, né? Aí, eu lembro que foi um domingo à noite. E eu queria... enfim. Aí, era um baterista que ele tinha, tipo... Levava caixa, levava pedal, levava prato. Tipo, era o único baterista que tinha essas coisas pra levar, né? E ele tava lá no Salinho das Crianças, durante a pregação. E daí, e daí foram pra apelo, né? Daí, eu fui lá avisar ele. Aí, eu fui... tá tendo apelo. Quer que eu toque pra você? Eu não sei por que eu falei aquilo. Você não foi chamar ele, você falou, ele fica aí mesmo. Nem eu. Falei, pô, por que eu falei que, né? Enfim, ele falou, toca lá. Eu falei, meu Deus. Só sei que eu fui correndo. Botei correndo pra nave da igreja. Só que como que antes era na minha antiga igreja? Você tinha que subir no altar e aí você descer na bateria. Então, tipo, tinha um caminho. E daí, nisso que eu fui subir no altar, e a pastora líder do louvor viu que era eu que ia tocar, ela fez assim, ó. Não. Ela fez assim, não. Sabe o que eu fiz? Eu ignorei. Passei por ela e desci na bateria. Aí, daí, na hora que eu sentei na bateria, eu falei, meu Deus, o que eu faço agora? Aí eu lembro muito desse momento, porque tava tocando, acho que até com muito louvor. Aí tava, Deus vai na frente, lá no pique, lá em cima, lá. Aí eu falei, meu Deus. Aí eu fui lá. E não tinha esse negócio de crescida na época, nem tinha, tal. Aí eu fui na pegadona. Você lembra que eu continuei tocando e eu olhei pro lado? No que eu olhei pro lado, ela tava assim, ó. Tipo, até ela ficou, tipo, surpreendida, assim, sabe? E foi nesse momento, tipo, que começaram a me olhar diferente. Mas antes, nossa, era difícil demais. Pra eles me entronizarem, tipo... introduzirem no louvor, sabe? Porque tinha meio esse preconceito com... Não sei, com mulher, enfim, não sabia direito o que era, mas é engraçado que eu não desistia. Tipo, eu aprendi a tocar de tudo só pra poder participar mais ainda. Então, tipo, aí eu lembro que depois disso que passou esse momento com a pastora, aí saíram todos os bateristas da igreja. Caraca. E sobrou só eu. Enfim, passou uns anos depois, né? Isso foi... Eu lembro que isso foi em 2015, isso que eu te contei. Aí foi em 2016, só em 2017. Não tinha mais nenhum baterista. Ficou, tipo, 2017, tipo, o ano inteiro, assim, só eu. Aí tinha vezes que, tipo, não tinha ensaio. Muitas vezes, tipo, eu não conseguia chegar antes pro ensaio. E daí eu chegava na hora do culto. Tipo, na hora da abertura, assim, sabe? Eu lembro de uma vez que o menino estava ali fazendo introduçãozinha do Galileu lá. Fazia lá a introduçãozinha. Ele viu eu chegando, ele enrolou mais ainda a introdução, pra dar tempo de eu entrar na bateria, pra daí eu conseguir tocar. Mas aí, tipo... mas foi muito bom. Isso tudo, porque, tipo, eu fiquei... esse todo o tempo que eu aprendi, tipo, a aprender a tocar direito. Digamos assim, né? Porque aí, tipo, em 2017, tipo, só sobrou eu. Aí eu falei, então tá bom. Fica só eu. Aí foi aí que eu aprendi mais ainda. Aí era todo culto. Era todo culto. Eu tocava... Na tarde da benção, acho que eu não tocava daí, porque daí ficava muito puxado. Porque eu tinha que tocar terça, sábado, domingo de manhã, domingo à noite. Só tinha eu. Aí eu lembro mais, mas eu ia em todos os cultos, toda faceira, assim, ó. Toda faceira. Porque só tinha eu também, né? Às vezes ficava sem bateria, porque imagine, eu ia todos os cultos também não dava. Mas acho que essa questão de barrar um pouquinho dessa época foi mais isso, assim. Depois ficou mais tranquilo. Ah, legal. E como que foi esse processo? Então, você aprendeu, teve esse tempo intensivo aí, sem baterista na igreja. Sim. Mas todo baterista tem algumas referências. Todo músico, né? Sim. Eu acho que todos nós, em algumas áreas, precisamos de alguma referência. E quem você se espelhava? Porque os seus referenciais eram bateristas homens. Ou tinha alguém, alguma banda? Não tinha. Não? Sabia que eu parei pra pensar que eu acho que eu não tinha tanta referência? É mesmo? Não, sabe quando que eu comecei a ter mais referência? Quando entrou o worship. O worship entrou ali, eu acho que em 2017, acho que 2016, 2017, mais ou menos, se não me engano. E daí eu lembro que estourou o Alessandro, Morada, e tinha um baterista que ele era da Visocal. Você conhece? De nome, não. Talvez... Não. Enfim, foi com ele a primeira vez que eu vi que era um tribal. Eu falei, gente, que negócio doido, que é isso? Daí eu falei, nossa. E daí não tinha estourado. Foi estourar esse tempo atrás, né? E daí só ele fazia esse negócio nos tambores e tal.
Aí eu falei, meu Deus, o que é isso? Aí foi aí que eu comecei a pegar umas referências no worship. Foi quando estourou o worship que eu falei, olha, tem que aprender a tocar isso. Porque não tinha. Aí eu lembro que daí quando começou a entrar baterista na igreja, tipo, eles me tomavam muitas vezes como referência pra tocar alguns estilos, porque, tipo, eu fazia crescida, eu fazia um pouquinho de construção. Porque daí eu comecei a escutar bastante música, comecei tipo, aprender. E como é que eu vou tocar isso agora? Porque, enfim, não era só pegar e fazer um chazinho com pão, uma viradinha, tá. Eu falei, não, tem umas coisas a mais. E de referência, aí eu fui começar a ter, tipo, depois. Porque eu não levava muito a sério esse negócio de, toco em igreja, pronto. Não vou ficar estudando. Eu fui começar a estudar mesmo, foi em 2018. Em 2018 eu fui fazer aula. Aí que eu fui fazer aula. 4 anos depois, que já sabia tocar um pouquinho, aí eu fui fazer aula. No que eu fui fazer aula, aí que eu aprendi um pouco mais. Aí eu fui aprender a parte teórica. Foi péssimo fazer aula. Porque o que acontece? Eu não sabia nada de teórica. Aí, por exemplo, na prática eu tava aqui, na teórica eu tava aqui. Aí teve que ter toda aquela paciência. Desconstruir hábitos. É igual quem dirige sem ter carteira, né? Aí vai. Sim, exatamente isso. O cara sabe estacionar tudo do jeito dele, ele vai na prova. Você fala para meus alunos, que não é muito bom você aprender a tocar um instrumento já fazendo aula. Porque, nossa, eu segurava a baqueta errado. Eu ainda tenho um pouquinho de violino, mas eu melhorei demais. Eu tocava com a mão assim. Em vez de tocar com a mão assim, ó, em pé. Enfim, pra cima. Até eu fico, como é que eu conseguia tocar assim? Como é que conseguia tocar, né? Não sei como é que eu conseguia tocar. Mas aí, tipo, meu professor ficava, Bruna, arruma a mão. Bruna, fecha a mão. Bruna, arruma a mão. Eu ficava, que saco, desconstruir tudo, né? Nossa, imagine 4 anos, você pega um vício, né? E daí foi com 2018 que eu comecei a criar ali umas referências, que eu comecei a fazer aula e comecei a escutar muito baterista. Hoje em dia que eu tenho... eu escuto bastante, né? Vejo muito baterista. Eu acho que tem um baterista que eu tenho muito como referência, é o Biel. Você já viu? O Biel, enfim, estourado, né? O baterista da Isadora. Eu levo ele como muita referência, fora uns outros bateristas também, mas acho que foi até com o Biel que eu aprendi um pouquinho mais desse negócio de tribal e tudo mais, porque aí que acho que meio que estourou, né? O tribal, acho que foi aí uns 2 anos atrás. Ah, legal. E viver em igreja sempre tem o lado espiritual de tudo isso, né? Sim. O testemunho, a vida com Deus. E assim, o que eu vejo de tudo isso, destoando, que tem um leve preconceito contra baterista. Que baterista, né? Ele é desviado, ele tem uns problemas psicológicos. Bem isso. Claro que não é uma regra para todos, mas eu vejo que, brincadeiras à parte, a gente, todos nós temos um lado ali do ministério mesmo, que a gente tem um encontro com Jesus. E eu queria saber como você lidou com isso. O ministério é só tocar? Ou teve algo que te marcou, que não falar, eu preciso focar nisso? Como que foi esse processo para você? Esse processo, pra ser bem sincera, sabe quando que foi que deu um start? Foi ano passado. Ano passado? Foi ano passado. Eu não tinha noção da proporção que Deus queria levar a sério isso, levar isso na minha vida, assim, sabe? Que, enfim, eu vou conseguir tocar. Porque, vou voltar um pouquinho mais no tempo. Quando eu fiz 18 anos, comecei a trabalhar como vendedora de maquiagem, da Peravena Berenice. Então, e eu trabalhei até às 10. E eu acabei esquecendo um pouco do meu ministério, assim, sabe? Então, pra mim, claro que era muito mais além, mas eu tocava. Tipo, eu ia, tocava. Cumprir escala. Isso. Mas é claro, eu adorava a Deus da mesma forma. E desde cedo, as pessoas vinham falar, Bruno, olha, quando você toca é algo diferente. Uma das coisas mais lindas que eu acho que me falaram pra mim, isso eu não esqueço. Acho que nessa época de 18 anos ali, que eu comecei a trabalhar até mais tarde. Eu lembro que eu tava tocando, que vieram me falar que eu tava tocando. E uma criança, enfim, sempre fica criança em volta ali. Aí uma criança ficou parada, me olhando.
tipo, encantada ali. Aí eu lembro que daí a pastora me contando, falou bem assim, que a mãe do menino falou, Deus, o que ele tá olhando? E Deus mostrou pra ela que tinha um anjo atrás de mim. E, tipo, só a criança tava vendo. Aí eu fiquei, tipo, uau. Tipo, não tinha noção dessas coisas, do espiritual, assim, sabe? Então, foi passando o decorrer dos anos e eu, enfim, trabalhando e tal. Não tinha tanto tempo e não era o meu foco, assim, sabe? Tanto. Eu trabalhava e fazia aula ali às vezes, mas teve uma época que eu meio que estagnei, assim, sabe? Falei, vou fazer aqui, vou trabalhar, mas enfim, não levava isso a bateria muito, muito a sério, assim, sabe? Eu queria muito um dia viver disso, mas não sabia como, não sabia se ia acontecer, se ia, não ia, ficava isso. E daí, acho que foi 2020, acho que foi em 2020, ali 2021, foi 2020. Deu pandemia, acho que foi em 2020, né, que começou a pandemia. Foi 2020. Foi 2020? Acho que foi, né, Matheus? Ajuda a gente. Foi. Foi em 2020, ali começou a pandemia, e nisso que começou, a loja que eu trabalhava fechou. E, enfim, trabalhava... eu lembro que daí, quando fechou, eu já trabalhava em outra loja, que foi efetivada, e eu trabalhava como vendedora e tal. E eu lembro que todo esse processo que eu trabalhava lá, eu ficava, Deus, não é isso que eu quero. Não é isso que eu quero. Porque eu não conseguia ir pra igreja. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar lá, eu chorava muito, orando, falava, Deus, eu não sei porque o Senhor tá deixando acontecer isso. Eu sou tão ativa na igreja, só tinha eu de baterista ainda na época, quase. Então, por que você tá... Eu tô num emprego que eu tenho que trabalhar até as 10 e eu não consigo ir no culto. E eu, tipo, só podia ir no domingo ali, quando era a minha folga. E ficava aquilo, eu ficava, meu Deus, mas por que, né? E ficou 2 anos isso. E eu não consegui mudar de horário. E 2 anos, tipo, eu vendo gente saindo e tal. Tanto que na última loja que eu trabalhei era até às 11, não era nem até às 10, era até às 11. Nossa. Então, aí só deu pra ir durante a semana porque mudou minha folga e eu consegui, tipo, ir no culto de terça. Aí eu consegui, assim, sabe? Mas, enfim, não era aquilo, assim. Mesmo uma época tendo me acomodado, tipo, acostumado, assim, sabe? Tipo, trabalho até tarde, tá bom. Fazer o quê? É a vida. E não tinha vida também, ficava indo no shopping sempre. E daí, nisso que fechou a loja, enfim, fiquei em casa, fiquei no seguro-desemprego, bem de boa. Aí vinha muita gente atrás, Bruna, me ensina a tocar bateria? Eu falava, não tenho paciência pra isso. Eu falava, não tenho paciência pra isso. Fugia. E a pessoa, tá bom então. E ficava, Bruna. Aí veio uma menina, a Letícia, ela veio bem assim, nossa, você podia me ensinar, né? Aí eu falei, tá bom. Aí beleza, falei com a mãe dela. Aí foi aí que eu comecei a dar aula, foi com ela. Aí, enfim, só dava... Enfim, não imaginava levar isso como uma profissão. Aí quando eu fui ver, começou a ter 1, 2, 3 alunos, assim, sabe? E aí, beleza. Aí foi... E daí, nisso que eu comecei a ficar mais livre, porque daí, tipo... Eu só trabalhava isso quando eu dou aula, né? Acho que foi em 2021, assim, num outro ano que eu comecei a gravar vídeo. Aí entra um pouquinho de outro assunto, que foi aí que começou a ter isso do Instagram e tal, do pessoal me conhecer um pouquinho mais. Eu lembro que sempre me gravei, mas pra ver meus erros. Eu me gravava pra ver, tipo, o que eu posso melhorar, né? Então, daí ficava nisso. Eu posso melhorar nisso. Então, beleza. Aí eu pegava e me gravava. E não postava. É difícil eu postar, mas às vezes eu ia lá, gravava uns drum cover, beleza. E eu peguei... E um dia eu fui lá, comprei um tripé e deixei o tripé do... Não, mentira, não tinha nem tripé ainda. Deixei o celular do lado de fora, deitado, só gravou, tipo, minha perna. Aí eu postei e ficou muito bom. Eu falei, vou postar no Reels. Aí que, tipo, tinha acabado de lançar isso do Reels. E nisso que lançou isso do Reels, começou eu lembro que deu, tipo, 3 mil visualizações. Eu falei, meu Deus do céu. Nossa, quanta visualização e tal. Daí eu fui lá e falei, vou comprar um tripé. Aí fui lá, comprei o tripé. E tal. Aí deixei ali um ângulo bom e tal. E
enfim, foi aparecendo um monte de gente no meu Instagram. E eu, tipo, o que tá acontecendo? não tomava... Meu sonho, de verdade, assim, pra ser bem sério, meu sonho era, tipo, um dia ter 3, 5 mil seguidores. Que eu achava que, tipo, nossa, tava top do top. E daí, eu peguei e não tinha noção de tudo aquela proporção que tava tendo. Enfim, continuei postando e tal. E foi ano passado... tô tentando resumir, bem resumidamente aqui. Ah, não, a gente tem tempo. Não sei que você quer ir embora rápido. Ah, não, tá. Tô tranquila. Então, vou enfeitar um pouquinho mais. Mas, enfim, foi aí que começou esse negócio do Instagram. Eu falei, Deus, acho que pode acontecer um dia, então. Aí eu falei, olha, acho que pode acontecer. E foi aí que eu comecei eu voltei a fazer aula. E eu vi que tava tendo uma visão grande, assim. Quando eu bati 10 mil seguidores, fiquei nossa, meu Deus. Seguidores todos pelos vídeos do... Sim, todos tudo pelo Reels, assim. E eu fiquei, tipo, quem que é essa gente toda me mandando mensagem falando que é minha fã, que não sei o quê. Eu falei, que é isso? Eu não sei. Eu não tinha, nem sabia nem como fazer story direito. Como é que conversava, respondia a caixinha de perguntas. Não sabia nada disso. Aí eu falei, tá bom, vou aprender. E, tipo, era vídeo simples, assim, sabe? Não tinha nada de enfeitado, nem nada. E daí, enfim, foi aí que eu fui falando, olha, eu acho que, Deus, você tá me dando essa chance, então vou. Enfim, deu um ânimo e continuei com as aulas e tudo mais. Aí foi passando, fui ganhando mais seguidor, tal. Mas nunca se tratou, tipo, de seguidor, assim, sabe? Foi bem aí que em 2021, tipo, me deu um start, sabe? Que foi uma das viradas de chaves que eu falei, olha, acho que eu posso viver do meu ministério um dia. Acho que eu posso viver disso que eu gosto. E foi aí que eu comecei a dar aula também. E falei, olha, daí foi aí que eu comecei. Falei, meu Deus, eu tô vivendo disso. E eu não tinha noção que poderia viver disso um dia, assim, sabe? Tanto que eu deixava isso como segunda opção. Tanto que foi em 2021... eu fiz curso de massoterapia. Então, eu sou massoterapeuta. Tipo, nada a ver, né? Nada a ver. Eu baterista, massoterapeuta. Se nada der certo, Deus. Não, era isso. Não, pra você ter noção, Thiago. É tipo jogador de futebol. Você tem que estudar primeiro, vai que não... Não, mas é bem isso. Eu tenho um estúdio lá com a minha irmã. Eu tenho uma sala com uma maca e tudo. Teu nome, tudo lá. Não, pior que era assim, ó, era Studio Sisters. Aí, como ela viu que, tipo, eu tava meio caindo fora, ela mudou. Aí, tipo, tá só o nome dela lá na fachada, tudo bonitinho. Mas minha sala tá lá. Tipo, com a maca, tudo. Tem uma bateria lá dentro agora. Não, sem brincadeira, tá lá minha bateria. Acertei, eu não sabia, não. Não, pior, tá lá minha bateria, tá as ferragens, tá tudo lá. Tá na salinha. Porque realmente, tipo, era isso. Segunda opção, assim, sabe? Tipo, e minha mãe, tipo, você tem que fazer uma coisa da vida, não dá pra ser só isso e tal. Eu quero ser músico, mas e ganhar dinheiro? Você quer o quê, né? Mas era bem isso. Então, tipo... não, você tem que... que você quer ser? Baterista? Tá, mas qual é a tua profissão? Tipo isso. O que você quer ser da vida? Baterista, eu acho que não dá muito hobby, certo. você é só na igreja, meu filho. Não, mas é bem isso. E daí eu peguei e fui tomando noção de tudo isso e eu fiquei, nossa, fui vibrando, ficando muito feliz e Deus foi me surpreendendo cada vez mais e eu fui entendendo. Fui entendendo isso enfim, eu comecei a sair, eu nunca saí tocar fora. Eu fui começar a tocar fora, acho que foi 2021. Comecei a sair tocar fora e tal. E Deus foi falando e ano passado eu gravei um primeiro clipe com um amigo meu. Foi aí que eu falei, meu Deus do céu. Tipo, realmente tá acontecendo as coisas assim, sabe? Mas e falando ministerialmente, tipo, da parte espiritual mesmo, eu tava num culto, eu lembro que daí eu já tinha mudado de igreja. Eu sempre fui da Quadrangular, desde os 2 anos. E ano passado eu mudei pra igreja que eu estou atualmente, a Eucana. E eu lembro que quando eu fui pra lá, tinha, acho que, não sei, acho que tinha recém-chegado, acho que fazia uns 2 meses que eu tava lá. E meu marido acabou o culto, e ele disse assim, amor, Deus mandou te falar uma coisa. Aí eu falei, fala, né? Aí ele disse assim,
você não tá entendendo o seu ministério. Eu fiquei, tipo, quem é você pra falar isso? Tipo, como assim não tá entendendo o meu ministério, né? Aí você não tem noção do que Deus faz através de você, do que Deus tem pra fazer através de você. E eu fiquei tipo assim, como não? Daí eu fiquei tipo, Deus, como assim? Aí ele pegou e ele falou que ele falou isso. Não, que Deus tinha falado isso pra ele, mas só que ele comentou isso com um amigo dele, um amigo nosso lá da igreja. E ele falou exatamente isso. A Bruna não tem noção do que Deus tem pra vida dela. Ela não tem noção do ministério dela. Aí meu marido ficou assim, tipo, porque Deus já tinha falado com ele, assim, sabe? Aí ele pegou e contou que Deus deu visão aberta pra ele, que enquanto eu tava tocando, tava saindo fogo através das minhas mãos. E, enfim, porque ele viu que tava saindo fogo através da minha mão, a pessoa do lado começou a cair, tal. E daí eu fiquei nisso, assim, sabe? Falei, Deus, eu não tô entendendo meu ministério. Tipo, o que é que eu não estou vendo, assim, sabe? E é claro que eu peguei e falei, olha, Deus, nunca foi só tocar. Eu sempre tive isso na minha cabeça. Nunca foi só tocar, sempre foi sobre adorar a Deus. Mas só que quando sabe quando você chega num nível que você, tipo, você tá acostumado? Aí Deus fala, não, quero te levar para um outro nível de entendimento. Foi isso. Ano passado, Deus quis mexer nisso. Tipo, olha, você chegou até o entendimento, beleza. Só que eu quero mais. Eu quero te usar mais. Eu quero te levar a um nível mais profundo de entendimento que você tem ministerialmente. Falando espiritual. E daí foi que eu comecei a buscar. E Deus começou a me mostrar, tipo, muitas coisas assim, sabe? Enfim, muitas pessoas vinham falar, olha, Bruna, enquanto você toca, vidas são curadas, libertas. E eu fiquei, tá bom. Eu falava, amém, que bom. Só que a gente não... É muito diferente, tipo, igual falar, Jesus te ama, amém. Tipo assim, sabe? Jesus te ama, e amém, que bom, e tal. Você não tem a noção ou a proporção, né? Você não imagina, tá, Deus quer algo diferente. Tá bom. Sim, E não. daí? O que eu faço? É isso. Tipo, eu cheguei no nível ali que eu falei, tá bom então, tipo... E aí Deus foi... E eu fui me permitindo ser usada. É muito diferente. Você tem que se permitir, né? Não adianta você querer que Deus te mostre, mas você não querer se permitir ser usada. Então, foi aí que ano passado que deu essa virada de chave, ministerialmente falando, espiritual, assim, que eu consegui ter noção da proporção espiritual que Deus tinha sobre a minha vida. Tipo, em 2021 começou tudo, assim, sabe? Em 2021, Deus começou a mexer tudo. Foi aí que eu fiquei, meu Deus. Mas ano passado chegou um nível que eu falei que Deus queria mais. E foi no ano passado que eu e meu marido, nós assumimos a liderança dos jovens. Não sei se você sabia. Não. Sou líder dos jovens. Olha só. Sou líder dos jovens, lá na minha igreja. E daí eu lembro que eu fiquei, Deus, levei um baque, porque foi muito engraçado que eu e meu marido, a gente não teve uma conversa. Foi tipo assim, ele foi numa reunião da igreja, e daí eu ia encontrar ele no culto, e nisso que eu encontrei ele no culto, chegaram, tipo, me abraçando. Ai, minha líder, não sei o quê. Eu, tipo, o que tá acontecendo? Aí eu lembro que só peguei, olhei pra ele, daí ele... Então, amor, isso que eu ia te contar. E eu fiquei, como assim? Contar o quê? Você ia contar o quê? Você tá doido? O que você fez de errado? Não, sim. Aí ele assim, então, amor, que agora eles tiveram uma reunião lá e tal, e daí, tipo, eu falei que a gente podia ser líder dos jovens. Eu fiquei assim... Aí, tipo, até digeri tudo, assim. Eu juro que eu fiquei o culto inteiro, assim, ó. Deus, eu sou baterista. O meu negócio não é ser líder dos jovens. E, tipo, foi digerindo, assim, sabe? Essa ideia, porque foi um bug, assim. Hoje a gente até brinca, tipo, como é que foi tudo isso, assim, sabe? Mas foi um desafio ser líder dos jovens também, né? Então, você sabe que não é fácil também ter esses desafios. Mas Deus tem surpreendido, né?
Toda vez que eu lembro, ser líder de jovens, me lembra o Ricardo Oliveira pregando, falando assim, me falaram que ia ser fácil, me falaram que eu ia prosperar, mas não me falaram a verdade, sabe aquele meme? Um recorte do Ricardo Oliveira falando. Mas que bom, poxa vida, fiquei surpreso, acho que muitos aqui não sabiam também ser líder de jovens e entender essa proporção, né, de... eu vejo assim... Desculpa, peraí que me afoguei. Fica à vontade. Muitos... esse não foi uma boa ideia a gente colocar salgadinho aqui. Foi com a água que eu me afoguei. Foi com a água. Foi com a Teve água. um dia, acho que tava o pastor Renan aqui. E aí eu coloquei um chocolatinho com amendoim aqui. Falei, nossa, top. Ele era alérgico. Não, quase morri aqui. Não conseguia. Capaz. Ele ficou falando ali e eu tossindo aqui. Meu Deus. Nós estamos testando, assim, lembra? Não, mas foi a água, gente. Eu entrou no buraquinho errado aqui, ó. Foi só falar de líder de jovem, já você viu, gente? Aí, Como o viu? inimigo se levanta contra nós. Isso. Pior que foi bem isso. Mas, tipo, eu nunca imaginava, nossa, eu falei, não, Deus, ter baterista tá bom, agora líder dos jovens, não. Não, demais, Não, né? daí já pegou. Aí eu ficava tentando fugir, assim, sabe? E nesse ano foi muito legal que Deus pegou. Deus pegou, não. Eu peguei e tive uma noção que eu lembro muito bem que Deus me permitiu ser usada no meu ministério. Porque, enfim, todo mundo fala assim, olha, Deus te usa muito em cura e libertação quando você toca. Eu falei, tá. Eu falei, tá bom. Eu falei, mas como é que funciona esse negócio? Eu falei, pera, deixa eu ver um outro lado. Aí eu lembro que nós fomos para um retiro, teve na nossa igreja em março. E eu peguei e tava contando pra uma menina que eu tinha escoliose. Eu tinha escoliose, minha perna era uma maior que a outra. E eu lembro que eu era fascinada em vídeo de ver, tipo, perna crescendo a perna crescendo ali, tá? Ficava igual uma outra. E eu lembro que teve um culto que eu peguei, tava olhando minha perna. Eu tava sentada na primeira fileira, tinha espaço, estiquei minha perna, fiquei, Deus, podia curar minha perna, né? Deixar ela tudo do tamanho da outra, né, e tal. Aí, eu lembro que eu olhei pra trás, daí eu olhei pro irmão assim, eu falei, tem as moral de orar e a perna crescer? Ele, opa! Eu falei, você tem? Aí ele, deu uma desconversinha, assim, sabe? Eu falei, então você vai orar por mim no final do culto. Aí acabou o culto, eu chamei ele, aí ele, não, deixa eu chamar outro, deixa não sei o quê. Aí, beleza, ele chamou outro, tipo, deu uma fugidinha. Aí veio um amigo meu, ele pegou, se abaixou, ele disse assim, você crê que Jesus pode te curar? Aí eu peguei e falei, creio. Aí nisso ele pegou a minha perna e fez, Bruna, tá igual? Eu falei, não tá igual, peraí. Aí eu olhei, aí eu fiquei, ué. Eu falei, não, pera, deixa eu tirar meu tênis. Daí eu peguei e tirei meu tênis. Aí quando eu fui ver, tipo, não precisou nem ele orar. Minha perna já tinha crescido. E era muita diferença? Era assim, ó. Caramba. Era assim a diferença. Era 2, 3 centímetros. Eu lembro, acho que era 2 centímetros e pouco. Então tinha essa diferencinha, dava essa distância de uma para outra. E eu fiquei tipo, meu Deus. Aí eu fiquei durante esse retiro eu fiquei pensando, eu falei, nossa, a gente tem autoridade sobre aquilo que a gente vence. Eu falei, então, eu tenho autoridade também pra orar sobre os outros. Aí, beleza, eu contando pra menina, dela, eu queria também, nossa, que eu também tenho escoliose, não sei o que, tal. Aí, beleza, no retiro, aí eu peguei e falei, bem assim, eu vou orar por essa menina aqui. Aí, eu fiquei bem assim, eu falei, tá bom, como é que ora pra perna crescer? como é que faz isso? Qual que é o processo? Aham. Eu sei começar a música no tempo, agora esse aqui já... Não, meu Deus, sim, eu falei, tocar bateria eu sei, como é que faz isso? E aí eu lembro que ela sentou pra orar, ela começou a chorar já, eu falei, Deus, faz mover. E eu não sei se vai crescer ou não, mas eu vou fazer minha parte. Mas foi Espírito Santo que me encheu de ousadia ali, porque nem eu sei de onde que veio tanta ousadia ali. E daí eu falei, olha, em nome de Jesus e tal, eu fui falando. Aí quando eu fui ver, a perna da menina cresceu. E ficou, tudo igual, assim. Tipo, e ela tinha uma diferença igual eu, assim, sabe? E lembro que quando ela começou a chorar, ela ficou em pé. E ela começou a pular. Tipo, meu Deus, minhas costas não doem. Meu Deus, eu consigo ficar bem, tal. E eu fiquei assim, ó.
meu Deus. Tipo, meu Deus. A perna da menina cresceu. Eu fiquei chocada, assim, sabe? Eu fiquei, tipo... Olha, Deus, não é só tocar. Olha só, não é só isso. E daí eu lembro que, quando tava acontecendo o retiro, uma menina se machucou nesse retiro. Tava tendo aquelas gincanas, tudo, né? Alguém sempre se machuca, né? E daí eu fui pro quarto, tinha uma menina lá. Eu falei, não foi você que se machucou dela? Sim, tá doendo minha perna e tal. Aí eu falei, e eu na ousadia ali, né, tal, eu falei, não, vamos aqui, deixa eu orar. Aí ela pegou, aí eu peguei, orei, tal. Daí ela pegou, esticou a perna dela. Ela fez assim. Aí ela... Eu falei, passou ela? Nossa, não, tá um pouquinho, mas nossa, olha, tô conseguindo, não sei o que. Eu falei, não, vamos orar de novo. Eu fui lá, orei de novo, daí, enfim... melhorou a perna dela e tal. Então, isso foi um dos ministérios que eu fiquei, tipo... Falei, olha, tem mais coisa aí, né? Sim. Eu achava que era só baterista, mas, tipo... Enfim, tinha ali... a gente tem poder no nome de Jesus pra curar, pra libertar. Vida dos jovens. Então, tipo... Deus virou ali uma chavezinha ali, sabe? Do ano passado até esse ano, então, eu tenho vivido, tipo, uns momentos sobrenaturais, assim, com Deus. Legal. Questão de adoração, de tudo, assim. Então, isso tem impactado muito, assim, sabe? Nunca... Eu sempre fiquei naquele comodismo, né? Mas ali do ano passado até aqui, tipo, Deus realmente, tipo, virou uma chave, assim, na minha vida. Que massa. Massa ouvir isso. Todos nós, eu vejo algumas bandas antigas e eu vejo onde elas estão hoje, né? E todos caminham para a igreja local, de alguma forma, né? Você olha assim, pessoas com carreira, com grandes músicas, enfim, conhecidas, e você vê que hoje eles estão focados na igreja local porque a gente entende que o ministério é muito bom sair para tocar, eu imagino você, que, Sim, né? É muito bom ministrar em lugares onde as pessoas realmente estão sedentas, porque muitas vezes, talvez você possa confirmar ou não isso, quando a gente sai para ministrar em outro lugar, você vê um público diferente, um público mais sedento do que muitas vezes aquela pessoa que está te vendo toda semana Sim. ali. De novo, fulano vai pregar e tal. Aí quando você é essa pessoa diferente num outro ambiente, por mais que a sua mensagem seja a mesma, ministra da mesma forma em outros lugares, as pessoas ali recebem de uma forma e falam, puxa, é tão gostoso, Sim. mas todos nós voltamos para a igreja local. Não, preciso dar um gás na igreja local. Porque esse é o nosso verdadeiro ministério, assim, né? Sim. E ver tudo isso, viver tudo isso, o Ministério de Jovens é mais intenso, né? Mas e como você está conciliando os dois agora? Novidade para mim, vou te perguntar. Os dois ministérios aí, que tem agenda bastante, né? Sim. Muita agenda. E normalmente é sábado, sexta-feira. Sim. Dia de culto de jovens. Foi até engraçado você tocar no assunto, que eu tive que dar uma pausa agora, de um tempo pra cá. A partir de eu vou dar um tempinho das agendas no sábado, porque, enfim, tava acontecendo isso. Tava tendo muita agenda no sábado, e mesmo eu indo, tipo, 1 ou 2 vezes no mês, tipo, eu tinha que dar uma prioridade pros jovens, assim, sabe? Porque não precisam de cuidado. A gente que é líder, a gente é visto. Então, a gente tem que estar presente, né? Então, tá sendo um desafio legal, assim, sabe? Tipo, de aprender. E é muito... Você vai super me entender que como Deus coloca um amor grande no nosso coração, né? Sobre eles. Um amor de cuidado, de querer estar próximo, de querer ajudar, de poder fazer, tipo, com que não pode, pra poder de qualquer forma a gente ajudar, porque a gente não pode, enfim, mesmo no começo ali, tipo, meu Deus, foi aquele baque pra aceitar. A Bíblia fala, né, maldito que faz obra relaxadamente. Então, independente do que a gente Deus nos concedeu, então a gente tem que fazer da melhor forma possível, né? Então, por isso que agora, um pouquinho, então, me absti um pouquinho das agendas no sábado para focar um pouco mais nos jovens, né? Porque, enfim, hoje em dia, eu até estava comentando com o pessoal lá, que a gente não quer isso. A gente não quer
que o culto dos jovens, ou que, independente do culto, mas que nos sábados. Porque o culto só é bom quando você vê gente chorando? O culto só é bom quando você vê gente jogada no chão se derramando? Não. Você quer o quê? Você quer emoção? Você quer... Então você tá no lugar errado. O que adianta você ir pra igreja, chora, mas a tua vida continua a mesma, a palavra não entra no teu coração? Isso não é o evangelho. Não é sobre emoção, é sobre transformação, né? Então, nós estávamos muito nisso, assim, sabe? A gente não quer que as pessoas saiam da mesma forma que entraram. Nós não nos conformamos em só ir no culto e só, enfim, se emocionar ali com a palavra, com o louvor, né? E foi muito... Deus até ministrou isso sobre mim semana passada. O que nós temos entregado para Deus. Será que o que a gente tem, nós temos adorado Ele, temos adorado Ele, ou temos agido na emoção? A gente está chorando durante o louvor pela emoção, ou você está contemplando a grandiosidade de Deus? Você é porque você achou a letra bonita, por isso que você está chorando. Ou é porque você está adorando Deus e por isso está naquela entrega e tal. Então, o que está acontecendo? Então, Deus está se derramando enquanto a gente está tocando. Deus está te usando porque você tem se dedicado, porque você tem sido entregue para Ele, ou é porque Ele está sendo misericordioso com a sua vida? Né? Então, é isso que Deus tem falado muito também comigo, sobre emoção, sobre entrega e sobre o que nós temos entregado para Ele. O que tem sido mais hoje? É uma emoção ou uma adoração? Adoração. Você sabe que esse ponto é um que a gente se pergunta, que a gente procura, volta e meia, a gente volta nesse pensamento, porque a gente está um pouquinho mais tempo nessa jornada com jovens e adolescentes. Faz quantos anos? Olha, meu Deus, não sei. Faz muito tempo. Faz muito tempo. 2013? 10 anos. 2013, talvez oficialmente. Mas antes disso, já ali auxiliando, né? E a gente vê que essa geração agora é muito mais emotiva. Consegue chorar, consegue se expressar no culto, diferente da minha geração, que você ia pro culto de jovem e ficava todo mundo parado, assim, ó. Sim. Tava fogo caindo lá e o culto de jovens mais frio possível. E hoje, a realidade, que talvez você possa concordar comigo, a realidade que a gente vê é que parece que os jovens estão muito mais... Você vai ministrar nas igrejas, os ministérios da juventude... É um mover, assim, Sim. de emoção muito maior do que na nossa época. Isso não muito tempo atrás, né? Também me coloco nessa categoria de 23 anos. Semana passada a gente estava aqui com o Wesley, também um pastor de 23 anos. Acho que você conhece, Wesley Marques. Sim, ele vai até uma igreja semana que vem. Olha aí. E a gente estava falando sobre isso. Como essa geração consegue se emocionar, mas... Isso, às vezes, se perde se é adoração mesmo, né? Sim. Se é de coração. Porque a palavra de Deus diz que está procurando verdadeiros adoradores. Não emotivos. Então, para nós que estamos ministrando, tocando, pregando, é legal. Mas pode ser uma cortina de fumaça, né? Sim. Pode ser assim... tá acontecendo, mas será? Será que está tendo transformação de vidas? Então é nesse trabalho que você falou assim, no dia a dia, de abrir mão, que você vê que algumas pessoas, esse aqui tá entendendo o que é ser cristão, o que é ministério, e as dificuldades do dia a dia como líder, como baterista, então estão sendo bem resolvidas. Tá indo, né? Com certeza. Eu pergunto porque é a realidade de muitos líderes hoje. Sim. De conciliar ministério, servir, músico, enfim, e a liderança, né? Sim, a gente aprende a cada dia, né? Então a gente nunca vai saber nada. Então é sempre um aprendizado, assim, e algo muito bom. Tem sido um desafio muito bom, assim, sabe? Tenho aprendido bastante, amadurecido. Então, Deus não nos proporciona essas coisas e tem sido muito bom. E isso que você falou, nossa, realmente, tipo, essa cortina de fumaça
Que a gente, tipo, será o culto só tá bom quando não tá chorando, né? Quando tá aquele povo pulando lá do louvor. Não. Parece que a gente subiu a régua num dos lados, mas aí não consegue medir essa adoração verdadeira, né? Bem isso. Tipo, nossa, no mover não acontece só quando tu não tá chorando, ou quando não tá caído, tal. Não, é lá dentro. Às vezes a pessoa nem tá sabendo o que tá acontecendo. Enquanto você tá pregando, Deus tá... O Espírito Santo tá mexendo ali. Enfim, não é nem no nosso ver, né? Isso. A pergunta que eu faço para todos, que nós fazemos para todos os convidados, eu acho que você já respondeu, mas se quiser repetir, qual que é o momento da sua vida aí, na igreja, ministerialmente, que você teve um up ministerial, um up, enfim, na sua vida, seus relacionamentos, pode ser vários, pode ser mais de um up. Eu acho que foi em 2021, que quando comecei a postar vídeos, no Instagram. E foi do ano passado, que foi que eu te falei, naquele momento que meu marido pegou e falou, você tem que entender o teu ministério. Foi aí. E tô falando vários, né? E foi o desse ano, que foi no retiro, que, enfim, tinha aquele entendimento de falar, não, tem cura, então tem cura, vamos orar. Acho que os top 3, assim, falando ministerialmente, que, enfim, juntou ali também, claro, a liderança com os jovens. Acho que foi mais esses 3, assim, falando num contexto geral, assim. Legal. E você já tocou com muita gente conhecida, nossos aqui, já foi tocar várias vezes, foi tocar lá na igreja com a Rafa, com a Milena, acho que foi com a Milena. Acho que a Milena não foi. Mas toca com a Milena, mas, enfim, vejo você em vários lugares com bastante gente. Sempre tem uns perrengues bons e os ruins, aqueles engraçados. Sim. E eu quero saber um de cada. A gente gosta de saber, assim, fala assim, não, nesse culto me marcou a presença de Deus, algo assim, sobrenatural. E também a gente gosta de saber aqueles perrengues chiques, assim, que acontece com o baterista. Isso aí tocar fora já, nossa... Se eu falar que eu consigo lembrar de um, que foi, acho que foi até com a Rafa. Eu fui em um que, enfim, eu não consegui ir embora. Eu fiquei jogada no chão, no tapete da bateria ali, tentando chorar. Eita. Não, e eu sou muito assim, tipo, tem vezes que eu tenho que parar de tocar, de tanto que eu, tipo... Afim, eu gosto de deixar, tipo, a expressão de me usar, assim, sabe? Então, se é pra... Eu gosto de sentir a presença de Deus. Então, tipo, tem vezes que eu tá tão forte que eu não consigo nem tocar. Eu paro um pouco, coloco pra fora, aí eu volto a tocar. Mas um dos cultos que acho que mais me marcou foi esse, assim, sabe? Que eu tava tocando, não conseguia parar, tipo, de chorar, assim. Aí o pregador que pregou na noite, ele pegou, Deus entregou ele... Umas palavras, ele entregou pra mim. E, enfim, fiquei ali, tipo, o culto acabou e eu ali chorando. Acho que foi um dos que mais me marcou. Acho que foi esse. Mas tem muitos outros, só que eu não acho que eu não consigo lembrar de todos num momento bem específico. Eu lembro de um que eu achei muito engraçado. Eu fui tocar numa igreja. E o técnico de som, tipo, tava dando umas bafetadas, assim, de graça. Capaz. Tipo, não existe isso. Tipo, meio ríspido, assim, tal. Aí, beleza. Aí eu cheguei com as minhas... Aí eu comecei a desmontar minhas coisas. Aí tirei minha caixa, tirei meus pratos e tal. Só dei uma palhinha ali pra passar o som, beleza. Quando ele voltou, era o outro técnico de som. Aí ele... então, nossa, tuas coisas é boa, né? Nossa, que prato bom. Nossa, que caixa, não sei o quê. Aí eu fiquei assim, ai, meu Deus do céu. Mas eu acho que ele tinha um pouquinho de preconceito ali, sabia? Não esperava. Ele falou, uma menina vindo aí tocar, ainda quer que eu fique arrumando, tipo, eu só falo, então eu só quero arrumar meu fone. Espera. Tipo, eu falei, não, tá bom, claro que eu espero. Tipo, são bem na minha, então, tipo, tá bom. Só que ele tava, tipo, sendo. Depois ele até desconversou, veio elogiar minhas coisas. Eu falei, depois que vê minhas coisas, tá, eu tocando aí, você vem querer puxar meu saco. Eu acho que de perrengue mais, eu acho que é mais isso aí. Fora que, às vezes, como é bateria, enfim,
Eu não posso levar uma bateria toda vez que eu vou Sim. tocar. Tem umas que só Jesus na Só causa. Jesus. Só Jesus na vida. causa. Capaz. Dá Isso vontade não de levar. acontece. Dá vontade de levar a bateria inteira, às vezes. Tem vezes que eu. Nossa, tem vezes que eu levo. Estande de caixa, o banco, o pedal do bumbo, o surdo, pronto. Tem um A rapaz que eu caixa. conheço que levava. Um rapaz que tá aqui, inclusive. Só Jesus. Ah, ele levava tudo. Por garantia. a Te entendo, Matheus. banda tinha um carro só pra bateria. Que sarro. Que sarro. Chegar uma hora só pra montar a bateria e outra pra a banda já querendo comer, sala VIP, que nada, vai lá desmontar a bateria. Ah, é, Matheus? A gente entregando aqui. Não, mas é porque sofre, né? Ah, não, A com gente certeza. entende, né? Super entendo você, super entendo. Fica bem Meu tranquilo. Deus. Umas peles que só Jesus na vida. As peles nossa, cada uma. Passa aí som do tom ali, enfim, depende do que onde tiver pele. Meu Deus. E a gente começou a fazer recentemente um joguinho de perguntas aqui. Uhum. Pra você responder com uma ou duas palavras. Ou o que você mais, também não tem problema. Tá bom. Então, família, que é pra você. Amor. Amor. Igreja. Comunhão. Comunhão. Olha só, direta. Ministério. Primeira palavra que vem, bateria. Não sei. Propósito. Isso aqui Acho é profundo. que hein? propósito. Jesus. Ó, olha aí. Um sonho. Bateria também. Veio bateria também aqui. Acho que é isso. Uma realização. Casamento. E um testemunho. Deixa eu ver um testemunho aqui. Tá. Tá pensando em vários, né? Vou falar, já que eu falei casamento. Eu e meu marido, a gente casou. A gente noivou e casou em 3 meses. Caraca. Foi tipo, muito rápido. A gente noivou e já casou. Então, tanto que o casamento que a gente fez, eu não sabia que ia acontecer. Porque, enfim, eu tinha o sonho de casar, só que o casamento que eu queria, eu sabia que era muito caro. Uhum. Queria a chácara, eu não queria de jeito nenhum casar na igreja, em restaurante, nem nada. Eu queria a chácara. Eu lembro que, enfim, era muito caro. Enfim, eu resumindo, assim, quando eu cheguei no dia do casamento, tipo, a decoração que a gente tinha visto, a decoração que eu queria era, tipo, 6 mil, assim, sabe? E eu consegui uma, tipo, nossa, bem mais barato que 6 mil, muito, 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 muito mais barato. E eu lembro que quando eu cheguei no casamento, eu me segurei pra não emocionar, porque a decoração eu não imaginava. Ela tava igual a de 6 mil. E, tipo, enfim, a gente conseguiu fazer um casamento dos sonhos. Uhum. E, enfim, Deus abençoou, nossa família nos abençoou também. Deus nos ajudou, assim, e, tipo, foi incrível, assim. A gente teve o casamento dos sonhos, assim, eu nunca imaginava que ia ter. De condições financeiras, assim, sabe? Da hora. E tudo isso em 3 meses, assim, rapidão. Te Top. juro. Imagine, eu não fiquei doida, né? Você imagina, eu não fiquei doida. Eu noivei dia 24 de dezembro, casei dia 12 de março. Meu Deus. Imagina, eu fiquei louca. Quase fiquei louca. Ah, não, mentira. Confundi a data. Eita, vamos fazer um corte aqui, meu Deus. Não, sabe por quê? Essa é boa. Não, sabe por quê? Deu a pandemia, eu ia casar. Eu casei dia 12 de março, no civil. E eu ia casar, acho que dia 14 de março, só que deu bandeira vermelha. Então eu casei em novembro. A minha festa foi em novembro, mas eu casei. Era pra eu casar dia 14 de março. Mas a minha data oficial de casamento no civil foi 12 de março, mas a festa mesmo foi em novembro. Entendeu? Mas tava pronta, da mesma forma. Certo. Ela já ia acontecer em março também, mas tipo, né? Tava pronta. Só me estressei de novo ali um pouquinho em novembro, mas já tava tudo pronto. Ia acontecer em março. Top. Mas foi bem, tipo, na semana, assim, a bandeira vermelha. Eu falei, meu Deus. E agora? Mudei, tipo, nossa, mas é bastante tempo, né? Tipo, de março pra novembro, né? Daí eu falei, não,
já tô casada, tá tudo certo. No final do ano acontece a festa, daí tá tudo bem. Daí a gente ficou casado, normal e tal. Daí, tipo, não teve, né? E aí a gente achou que não ia, tipo, ser mesmo emoção, alguma coisa. Porque, enfim, já tava casada fazia meses já, né? E, tipo, de março até novembro. E foi a mesma emoção, a mesma coisa, assim. Foi bem bacana. Aí eu lembro que, um dia antes ele dormiu na mãe dele pra dar um suspense de alguma coisa e tal. E foi bem bacana. Top. Bruna, obrigado por esse tempo precioso, mas eu não vou deixar a gente terminar essa conversa. Também uma outra pergunta que eu faço para todos se tem uma mensagem, algo que está queimando no seu coração. Eu sei que você já pode ter falado, mas se você quiser complementar, se você quiser falar. Por que a gente faz essa pergunta? Porque a gente acredita que o tempo de mesa ele é valioso e muitas pessoas que nos ouvem, ouvir seu testemunho de como você iniciou ali na bateria, uma menina num tempo que não existia, mas a gente entende que quando nós trazemos para a mesa algo que está no nosso coração, isso pode alcançar a vida de muitas pessoas. E hoje nós estamos na internet, nesse campo, nessa rua, eu digo assim, nessa rua nova, que a gente não estava tão habituado também por um direcionamento de Deus, de expansão, de reino, porque existe algo que está no nosso coração que muitas vezes, talvez você vai concordar comigo, que muitas vezes a gente não põe para fora por pensar que é algo só para nós. E Deus tem nos direcionado a trazer pessoas assim que são referências no nosso ministério, que tem algo para agregar, justamente para entender o que Deus está falando, que isso pode somar na vida de outras pessoas que estão passando por momentos difíceis agora, ou estão passando por fases parecidas. Então, essa pergunta que a gente faz é justamente isso. Tem algo que está queimando no seu coração aí, algo que Deus está falando lá na Eucana, lá no seu ministério, ou que, enfim, aconteceu nos últimos dias, ou que você vai ministrar nos próximos dias também. Sim. Se quiser dar um spoiler para nós. Eu acho que vou pegar um pouquinho daquilo que a gente conversou ali, que tem queimado muito no coração sobre nós entendermos o propósito de Deus sobre nossas vidas e entender nós temos ali a convicção da real adoração a Deus, né? Nós não adoramos, achamos que estamos adorando ali, não venha ser só uma emoção. Nós venhamos realmente adorar Ele com totalmente nossa intensidade, e adorar Ele entendendo a grandeza do nome dEle. Então, é isso que está queimando no meu coração agora. Acho que referente mais à adoração, à entrega e ao propósito. Massa. Resumidamente, acho que é isso. Massa demais. E muitas pessoas que nos ouvem, jovens e adolescentes que aqui estão nos ouvindo, seja no Spotify ou no YouTube, você é professor, então hoje só dá aula. No caso, tem esse tempo, essa disponibilidade. Como é que faz para alguém quiser ter uma aula com o Bruno Soares? É só chamar no... Instagramazíssima, famosíssima. Só chamar no Instagram, no WhatsApp, se a gente for, e bora fazer aula. Chama ela aqui, ó. Em algum momento dessa tela, em algum momento desse vídeo, chama a gente ali, a gente passa o contato. Sim. Então é muito fácil, tem agenda livre para ter aula com o Bruno Soares? Tem, com certeza. A gente encaixa ali um horário, vê que fica melhor e pronto, vamos que vamos. Tá fácil ir para Campinas assim, dar aula? Não? Olha, acho que tá, vamos ver certinho. Quando acabar que a gente conversa. Porque o Matheus a gente já abandonou, não. O Matheus é muito requisitado, né? Muito, internacional, menino. Ai. Mas, mais uma vez, obrigado. Se você não segue ela lá no Insta, acho que vai aparecer aqui, ó. Segue lá. Como é que é seu Insta? Bruna S. Soares, underline. Acho que é isso. Eu não decorei. O Matheus falou há pouco aqui, tem canal no YouTube também, Bruna? Tem, Bruna Soares. Olha aí, ó. Eu acho que é só isso mesmo, vai aparecer lá. Eu acho que o Bruno Soares, baterista, vai ser a única. Sim. Digita lá. Acabou de lançar uns 2 vídeos. Lancei lá. 2 de um cover novos. Então, novos lá, vai lá conferir. Top demais. Gente, você que chegou até este momento e você que ainda não interagiu conosco, por favor,
jogue essa informação no YouTube, no Spotify, e assim eles entendem que esse conteúdo é top das galáxias. Sim. Então ele entrega para mais pessoas esse conteúdo. Então, além de comentar, além de curtir, além de se inscrever no nosso canal, além de seguir a gente no Spotify, também compartilha isso. Faz de alguma forma, tira um print da sua sala, do seu celular, que você está assistindo esse podcast, marca a Bruna, me marca a MV7 Consultoria, marca o seu grupo de jovens, fala assim, você tem que assistir esse podcast, pelo amor de Deus, senão você não vai subir com o Senhor Jesus. Você tem que assistir. Então faz isso em nome de Jesus. Nós queremos agradecer mais uma vez a MV7 por essa parceria. Como nós falamos no início, se você chegou na metade em diante, a MV7 é uma agência aí, de mídias sociais que pode estar te auxiliando. Você também pode estar gravando seu podcast, seus vídeos, seu programa de TV, seu programa de rádio. Não sei, você pode estar gravando aqui nesse estúdio top das galáxias, numa região super fácil de chegar, né, Bruno? Muito fácil. Fácil, muito fácil. Região central aqui de Curitiba. Então, facílimo. Os horários, nós vamos fazer o melhor para você. Coloca lá cupom de desconto Upcast. Que está sendo estipulado agora, nesse exato momento. Mas eu nem estava sabendo, vai ter desconto. Vai. Em nome de Jesus. Gente, muito obrigado, Bruna, por esse tempo. Obrigada mais uma vez, pela sua disponibilidade. Que Deus continue te usando Amém. cada vez mais. Realmente, isso que você falou, para a gente encerrar aqui, que eu senti muita presença de Deus na maneira, na forma que você conduz ali a adoração, nas vezes que eu vi você ministrando na nossa igreja e também em outros lugares, que o Senhor realmente te leve nos lugares aonde Ele Amém. já projetou, no seu grupo de jovens, que a gente Amém. sabe que é mais difícil do que Sim, tocar bateria. com certeza. Mas a gente diz assim para alguns líderes de jovens que o Senhor dá a difícil missão para grandes guerreiros, para grandes soldados. E a gente brinca que não é fácil, mas Sim. é um amor que o Senhor coloca em nosso coração que a gente não consegue explicar. Exatamente. A gente não consegue explicar porque a gente fica tanto tempo cuidando de adolescente, jovem, adolescente, que muitas das vezes o pai já desistiu de educar e joga a responsabilidade para essas pessoas que vos falam, Olha só. para os pastores. Dá um jeito nesse aleluiado. Ai, Que eu não tenho mais o que fazer. Mas é uma graça que o Senhor nos dá. Sim. Continue te derramando sobre a sua Amém, vida. recebo. Em nome de Jesus. E, gente, mais uma vez, compartilha. Segue a gente no Instagram, pelo amor de Deus. Lá tem alguns cortes que vai direcionar lá para o nosso canal. Nosso Insta lá tem um link com o nosso TikTok, o nosso Instagram e tudo mais lá. Todas as coisas, tá bom? Mais uma vez, obrigado. Nada. Obrigado ao MV7. Deus abençoe a sua vida e até o próximo podcast. Beijo. Valeu, gente.